Vamos iniciar agora a parte 2 dessa aula 1 do módulo 2, né? Nós estávamos discutindo na parte 1 dessa aula sobre vacinas, dessa conversa sobre o papel das vacinas, dessas novas narrativas e novos conteúdos para 2022, e chegamos a dialogar um pouco da importância do papel da articulação que a pandemia trouxe já para as eleições de 2020 e fizemos um breve capítulo de que essa revalorização da política estará em 2022. A capacidade de aglutinar forças políticas, mesmo que com um novo verniz, com uma nova cara, uma cara mais moderna, ela vai ser substancial, diferente das eleições de 2018. Então, as eleições de 2020 sacramentaram o primeiro capítulo do fim das estratégias de 2018, que eram as estratégias antissistema, que começaram com a eleição do Trump nos Estados Unidos. Então, nessa segunda parte dessa aula, dessa conversa sobre vacinas, nós vamos discutir uma coisa que é fundamental, que estava presente em 2018, ainda tinha um pouco presente em 2020, mas já começa a ser completamente mudado a partir de 2022, que é o quê? A pauta da pandemia, a pandemia, a necessidade real, o pragmatismo, a necessidade de leitos, a morte, o cuidado da saúde e as consequências econômicas, substituirá em demasia a pauta emocional. Se em 2018 o eleitor saiu de casa para votar com raiva, chateado com corrupção, com uma economia que estava desandando, com os processos que foram prometidos e não cumpridos, se o eleitor foi para a urna para dizer eu quero apostar em tudo que não estava aí, eu quero dar chance para quem não tem coligação, eu não quero partido político, eu não quero ex-governador presidente, eu não quero ex-presidente presidente, eu quero uma coisa nova, e pôs assim um monte de gente no parlamento, pôs assim um monte de governador novo, pôs assim um presidente da República que, apesar de 26 anos como parlamentar, tinha uma narrativa anti-establishment, que apesar de ser político tradicional, ele vestiu o personagem como um candidato novo. E todos esses personagens de 2018, que sacramentaram vitoriosos nas urnas, saíram vitoriosos das urnas com uma característica fundamental, né? Que era o quê? O apelo às mensagens emocionais. Então, o apelo às mensagens emocionais para retirar da alma, da raiva desse eleitor, que estava com raiva, com suas razões ou não estou aqui para discutir isso, esse eleitor foi quase que seduzido, né, por isso. Em 2018, em 2022, esse apelo emocional, a eleição vai ser completamente racional, nunca é, mas esse apelo emocional da raiva desse eleitor vai ser diferente, né? O tumulto, a indignação e a exaltação vão perder força diante do medo da Covid. Quer dizer, há 2 anos vivendo uma pandemia, 2 anos esse sendo o assunto principal dentro de casa, 2 anos acompanhando a morte de um amigo, de um parente, de um familiar, 2 anos presenciando a queda da renda, 2 anos presenciando a perda de empregos, vai fazer desse eleitor dizer assim, eu não posso sair de casa para chutar o balde, né? Eu preciso entender que as soluções encontradas para essas novas lideranças envolve empatia, se colocar no lugar daqueles que tiveram pessoas, parentes, queridos, perdidos, se envolve em colocar no lugar daqueles que perderam empregos, se envolve em valores como solidariedade, né? E uma dose de racionalidade vão ocupar um espaço da polarização. Nós não vamos ter eleição polarizada. Toda eleição tem a sua polarização, né? Mas essa polarização extremada, no raiva, no grito do X contra o Y, da esquerda com a direita, do vermelho contra o azul, do comunista contra o capitalista, essa do corrupto contra o salvador da pátria, essas polarizações perderam força já em 2020 e a tendência é que cada vez mais, com a andada pandemia, com a andada crise econômica e com a falta de respostas, essa polarização perca mais sentido ainda. E aí, uma certa dose de racionalidade deve entrar no campo das construções das novas narrativas, dos novos posicionamentos, da busca de articulação, de propostas mais concretas, né? Então, nesse sentido, a pandemia possibilitou que, eu vou chamar aqui só para fins didáticos, que a direita tradicional
tomasse um certo espaço da extrema-direita. Quando a gente olha em 2020, quando a gente observa as eleições de 2020, a gente observa que ainda o campo da direita, vamos chamar assim no Brasil, foi o grande vencedor, né? Elegeu a maioria dos municípios, elegeu prefeitos e vereadores. Mas esse campo da extrema-direita estridente, que grita, que ocupou um grande espaço, que elegeu inúmeros deputados, que elegeu o presidente da República, que elegeu governadores, começou a perder uma força essencial na voz da sociedade. Isso não significa que eles estão mortos, pelo contrário, né? Estão vivos a extrema-direita, mas a sinalização de um caminho do centro, ou de uma direita mais tradicional, nessa eleição de 2020, mostrou já que o eleitor ele está um pouco cansado dessa polarização e mostrou que ele quer gente que proponha algo novo, mas que tenha alguma centralidade, alguma racionalidade, mexa com a emoção no sentido de buscar soluções, mas é uma emoção mais racionalizada e é esse o impacto que nós vamos observar nessas eleições de 2022. É importante estar atento para isso. Aqui, para a gente entrar na parte final dessa parte 2 da aula 1, vale frisar que a esquerda ela saiu derrotada. Não há, por mais que eles escrevam artigos, que eles falem isso, ela não saiu vitoriosa. Mas tem uma coisa importante, quer dizer, ela perdeu espaço, perdeu prefeituras, perdeu principalmente nas menores cidades, ela perdeu assentos nas câmaras municipais, mas nos grandes centros ela mostrou uma resiliência. Ou seja, eu estou vivo nos grandes centros, nas grandes capitais, ela ainda conseguiu mostrar que tem uma resiliência. O papel disso em 2022 ainda é impossível entender, mas seguramente ela não chegará morta nas eleições de 2022. Talvez a sinalização seja para uma eleição mais ao centro, um candidato mais racional, do meio termo, um pouco mais à direita. A sinalização hoje, né, o que mostrou 2020 é isso, talvez esteja isso, não vão ser os extremos, mas há muita água para rodar ainda nessa ponte. O que vale entender é que esse eleitor, ele deu alguns recados para os extremos nessa eleição, tanto o extremo à esquerda quanto o extremo direita, e disse, olha, eu quero uma coisa mais serena, cansei da briga que me trouxe desemprego, cansei da briga que me trouxe morte, cansei da briga que me trouxe uma crise pandêmica, né? Qual o tamanho do desgaste dos governadores diante das medidas restritivas que foram adotadas para o controle da pandemia, nessa segunda onda, qual será o impacto disso? Isso são perguntas a serem esclarecidas. Nós observamos que os prefeitos que fizeram o certo em 2020 se reelegeram, mas foi uma restrição. Agora nós corremos o risco de ter, seguramente pelo andar do vírus, nós teremos outras restrições. A pandemia ainda se agravará, né, em 2021. Talvez possamos ter, eu estou falando isso muito antes, mas talvez 2021 possa ser até pior que 2022, dadas as mutações, dados os problemas que uma crise pandêmica acontece. Foi assim com a gripe espanhola, quer dizer, a segunda onda foi muito mais dura, muito mais massacrante. A experiência brasileira em pandemia mostra que a segunda onda é muito pior que a primeira. E os governadores vão ter que adotar políticas restritivas, seguramente, os prefeitos vão ter que adotar. Qual será o impacto disso? Isso vai influenciar a cabeça do eleitor nessas narrativas em 2022. Haverá espaço para contraofensiva? Abre tudo? Não sabemos, eu acho que não. Mas na cabeça desse eleitor, acho que não, porque como nós estamos em um processo em que a ciência tem apontado o caminho, mesmo que no primeiro momento, mesmo que no curto prazo, seja um sacrifício para o governador, para o prefeito, ao longo do tempo a realidade se impõe. Então aqueles que defendem a liberalização do comércio, aqueles que fazem um discurso negacionista, tendem a pagar um preço muito mais caro na segunda fase. Portanto, essa discussão, quem adotou políticas concretas, quem não negou a ciência, quem não negou a pandemia, deve privilegiar novas lideranças que adotaram políticas mais racionais no controle da doença e, ao mesmo tempo, encontraram soluções econômicas, né? Vale destacar algumas perguntas que eu quero deixar no ar para a gente pensar em que papel, nós vamos falar muito de pandemia todos até 2022, porque ela será um eixo central da eleição de 2022, junto com a questão da desigualdade. Mas
essas perguntas vão definir essas novas narrativas. Como será o processo de recuperação econômica pós-pandemia? Quer dizer, todos os cientistas, todos os economistas sabem que só é possível voltar a crescer, gerar empregos com o controle da pandemia. E só é possível controlar a pandemia fazendo medidas austeras de controle, etc., mas com vacina. Então, quando será o processo de vacinação brasileiro? Quando ele se completará? Quando a maioria das pessoas já estarão imunizadas? Como será o processo de recuperação pós-pandêmica dessa economia? Isso dirá muito sobre se essas tendências que nós estamos apontando serão prevalecentes em 2022 nas suas narrativas. Como o governo federal resolverá o problema da vacinação? Nós conseguiremos fazer isso em curto período, longo período? Nós teremos vacina para todos? Um governo negacionista, que diferente de outros países não foi à busca de outros tipos de vacina, quer dizer, o Brasil está refém de poucas vacinas. Como dará esse processo? Esse processo será muito desgastante? Pouco desgastante? Quem pagará o preço pela manutenção da crise pandêmica quando outros países já estiverem saindo delas? Porque seguramente o Brasil não estará na lista dos primeiros países que sairão da crise pandêmica. Nós continuaremos pelo negacionismo estridente daqui. Mas, no entanto, ainda quando todos estão sofrendo, é uma coisa. O momento em que uma parte do mundo não estiver sofrendo mais a pandemia e começar a crescer a economia, como será o comportamento desse eleitor ao perceber que a realidade se impôs? Essa é uma reflexão que nós vamos poder responder ao longo do tempo, mas que vale a pena a gente refletir, porque o eleitor ele vai comparar essas coisas. À medida que a realidade se impõe, ele vai perceber que alguns países que adotaram medidas mais severas, mais duras, mas se vacinaram, foram atrás de vacina, estão conseguindo a recuperar sua economia, a gerar empregos, a voltar a ter uma vida no bar, a poder ter aula, a poder encontrar as pessoas, e aí nós aqui ainda vamos estar submersos ao medo de um vírus. Então, todas essas questões, somadas ao fato de que a pandemia pode deixar uma marca tão forte, que ela pode manter essas tendências que nós estamos discutindo nesse curso em 2020. Essa é a grande questão. Então, fico aqui ao debate para vocês, para que a gente possa entender de que forma o processo pandêmico, que ainda perdurará, as feridas que ele deixará e o que ele revelará de lideranças mais equilibradas, mais racionais, narrativas, novos conteúdos, gente que faz a política com P maiúsculo, que articula, essas pessoas, na nossa opinião, na opinião das avaliações de pesquisas qualis que a gente fez ao longo de toda essa campanha, revelam que esse é um novo mote para 2022. Os discursos, a radicalização, a negação, a não compreensão da ciência, a não aceitação das vacinas, tudo isso vai estar ali no bojo da campanha de 2022, porque o eleitor brasileiro vai ter sofrido muito com essa pandemia. Então, até a próxima.